Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 24 de janeiro da terceira semana do tempo comum. Hoje a igreja celebra São Francisco de Sales, que é bispo e doutor da nossa igreja. E aqui no Rio de Janeiro, na casa São Francisco de Sales, é festa para cada um de nós, festa do nosso padroeiro da nossa casa. Então, neste dia, pensamos a intercessão de São Francisco de Sales para toda a nossa comunidade, mas de modo particular para os irmãos que moram na Casa de Retiro, uma casa que tem dado muitos frutos para a nossa igreja, é uma casa também que acolhe vários grupos que vivem essa graça da unidade e da comunhão. Então, rezemos nesse dia pelos nossos irmãos, lembremos que hoje é um dia de mais ainda trabalharmos, meditarmos a palavra de Deus, aos irmãos do Rio de Janeiro, de serem fiéis a essa leitura orante, a nossa Lex Divina, e de pedirmos a intercessão deste santo, né? Quem é São Francisco de Sales? Ele nasceu em 1567 na França e lá faleceu em 1622. Ele era advogado, presbítero e bispo. É um dos grandes mestres da espiritualidade cristã. Muito se empenhou para evangelizar todas as classes, a começar pelo clero, padroeiro dos jornalistas e escritores católicos. Fundou a Ordem da Visitação. Seu intenso zelo apostólico nos inspire a investir nossas energias no crescimento da Igreja e do Reino de Deus. Então, neste dia, rezemos por todos os jornalistas, por aqueles que trabalham pelos meios de comunicação. Rezemos pela nossa web TV, pelos irmãos das nossas casas, que trabalham também nesse ministério de tornar a palavra de Deus acessível através das nossas mídias sociais, mas também por todos os escritores, por aqueles que gostam de escrever, de fato, de colocar a serviço do outro de forma clara, tornar acessível. Rezemos pelo serviço das edições na nossa comunidade, neste dia da festa de São Francisco de Sales. A leitura de hoje ela é retirada do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirá uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje. Mas tenho vagueado em tendas e abrigos, por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel. Disse porventura a algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo: Por que não me edificastes uma casa de cedro? Dirás, pois agora ao meu servo Davi, assim fala o Senhor Todo-Poderoso: Fui eu que te tirei do pastoreio do meio das ovelhas, para que fostes o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andastes, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que possas morar lá, sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo, como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com vara de homens e com golpes dos filhos dos homens. Mas não retirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Então, nessa primeira leitura, a gente vê a missão de Natã, que é enviado pelo Senhor, que vai dirigir as palavras
a Natã e ele vai comunicar a Davi toda a missão que o Senhor dá a ele. E é interessante porque o Senhor vai não só eleger, preparar um lugar, mas vai dizer tudo que ele deseja realizar. E ele vai fazer uma memória, né, uma leitura de tudo que o Senhor livrou, tudo que o Senhor cuidou. Vai fazer uma leitura em relação a Saul e vai mostrar como a missão que é dada. E aí Natã tem essa missão, de fato, de comunicar a Davi as palavras do Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 88. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontra a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim, conservarei sua descendência e o seu trono, tanto tempo quanto os céus há de durar. O salmo de hoje nos convida a guardarmos eternamente a graça do Senhor, né? Guardarmos a aliança que o Senhor fez com cada um de nós, e é isso que vai falar já na primeira leitura. Claro que ele está fazendo, né, uma alusão salmista ao rei Davi. Eu firmei uma aliança com meu servo eleito, ele está falando do rei Davi, mas nós podemos dizer que também somos esse povo em que o Senhor firma uma aliança com cada um de nós. Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre no seu trono firmarei seu trono, firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Claro que nós não somos rei, mas por eleição somos sim, filhos do rei. E o Senhor nos convida a fazer essa eleição com cada um de nós, a renovarmos a nossa eleição com Ele e a renovarmos o nosso chamado e a guardarmos eternamente a graça do Senhor, né? A firmar essa aliança que ela deve ser indissolúvel. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra,
Mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Então, que neste dia peçamos ao Senhor a graça de deixar que a palavra de Deus, ela realmente caia no profundo do nosso coração e ela faça produzir o fruto devido. Que não sejamos como estes que deixam a palavra de Deus caírem à beira do caminho ou que deixam ser sufocados, né, pela palavra, pelas coisas do mundo, na nossa palavra, mas ao contrário, que a boa terra do nosso coração esteja preparada para a palavra de Deus, para que quando vierem as tribulações e dificuldades, a palavra seja o nosso sustento. Então, neste dia da festa de São Francisco de Sales, peçamos essa graça ao Senhor de deixar que a palavra de Deus ela produza o seu devido fruto e ela faça a sua devida obra no meio de nós. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe.